de 16 de maio de 2026, em pleno ano em que comemoramos o centenário do padre Pedro Maione, fundador do Museu Dom Avelar, né? O Museu Dom Avelar é o famoso e instituído Museu do Padre Pedro, no bairro do Cristo Rei. Nós promovemos aqui no museu, periodicamente, uma sessão de bate-papo com autoridades em alguns assuntos: literatura, segurança pública, sociologia, mundo acadêmico, música, padres, teólogos, e hoje trazemos o doutor Carlos Henrique Aragão Neto, psicólogo e psicoterapeuta, que vem nos falar das grandes crises comportamentais que atingem hoje em massa jovens, velhos e crianças. Sobretudo, a velha doença da alma, sempre diagnosticada, a melancolia, a tristeza e a depressão. Nós agradecemos a todos, a presença de todos, essa energia vibrante. Teremos hoje um bate-papo ainda, como sempre, muito, muito, muito bom. Nossa função aqui é estimular que o Dr. Carlos fale, contribua, nos ensine, e a vocês que estão nos ouvindo aqui em loco, se tiverem alguma pergunta, podem escrever que no finalzinho da nossa conversa nós passaremos ao Dr. Carlos. Obrigado a todos, obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Obrigado, João Cláudio, obrigado a todos que estão aqui. É um prazer muito grande, é uma honra estar aqui, convite da Mônica, né, estar aqui no ambiente que o padre Pedro Maione criou. Eu tive o prazer e a honra também de conviver com o padre Pedro durante algum tempo e realmente foi um homem diferenciado, né, como homem, como padre, como intelectual, e uma honra também estar aqui com você. Obrigado. Você sabe que eu sou assíduo aos consultórios de psiquiatras e psicólogos, né? E me tornei, evidentemente, assim, por ser doente, uma espécie de psiquiatra leigo. De internet? De internet, de livros, de conversas inclusive com outros pacientes, né? Outro dia encontrei com um dos meus comuns, quer dizer, gente que tem em comum comigo vários problemas, ele gesticulava muito na rua. Eu digo: você está indo para onde? Estou indo ao CAPS. Eu digo: você está indo pegar a medicação? Não, eu sou o diretor do CAPS. Está assim uma coisa misturada, que às vezes quando eu vou no médico, no psiquiatra, no psicólogo, eu já não sei quem é o médico, se é ele ou se sou eu, ou qual é o mais doente, entendeu? Tem um pouco de lógica, doutor, isso aí que eu estou dizendo? É capaz de ter. Mas, como diz a música, né, de perto ninguém é normal. Né? O Caetano dizia isso. A frase do Caetano dizia assim: de perto ninguém é normal. Certo? Isso. Eu reformulei essa frase, eu mesmo, eu digo: e agora nem de longe. Porque acho até assim um abuso, uma espécie de excesso de complacência consigo mesmo, achar que se é normal, né? Tem uma coisa interessante, João, pegando esse gancho, porque antes do psicólogo, antes do artista, tem um homem. E isso, quando eu fui, como estava comentando com você antes, na minha temporada lá no Colégio Pio Brasileiro em Roma, observando a questão dos padres e pensando sobre comportamentos de risco, talvez o principal insight que eu tive, isso vale não só para eles, para nós todos, pegando esse gancho dos psiquiatras e psicólogos, antes do padre tem um homem, e antes do psicólogo, do psiquiatra, tem um homem ou uma mulher, logicamente. Sim. Ou seja, quando eu inverto esse eixo e acho que nasceu primeiro o psicólogo, aí eu estou com um problema. Certo, você tem um problema. Aí eu posso, o meu ego pode me levar a me achar um super-homem, um semideus ou coisa desse tipo, e ninguém é. Portanto, antes cuidar do homem ou da mulher, ou seja, do ser humano, e depois a gente chega... Reconhecer esse homem em todas as suas fragilidades, né? Sem dúvida. Em todas as suas limitações. Exatamente. Como todos nós somos
uma equação de inúmeras possibilidades e inúmeras limitações. Exato. Não só sou eu, cada um que está sentado aqui, você também, não é isso? Sem dúvida. Mais ou menos. Administrar isso que seria o grande... Administrar isso, né? A linha é muito tênue entre você acessar uma possibilidade, né? Mas quais são as limitações que me impedem de chegar até lá? Então, assim, esse cuidado, né? Pegando a história da saúde mental, o conceito de saúde, você tem, qualquer um de nós é composto de várias dimensões. A dimensão intelectual, física, espiritual, mental, cultural, social, etc. A questão é que muitas vezes a gente deposita todas as fichas em uma só. Aí a minha espiritualidade pode até se elevar, mas em compensação o meu corpo definha. Então, esse jogo que precisa ser bem jogado para que a gente esteja atento e trabalhando. Lógico que, dependendo das circunstâncias, eu privilegio uma dimensão, mas eu não posso esquecer das outras. É aí quando... É aí que vai estar o equilíbrio, né? Exatamente. Ou então, pelo menos, a busca do equilíbrio. A busca. Eu queria levantar uma questão aqui, é que tanto a psiquiatria como a psicanálise são muito recentes. Né? Coisa que do final do século XIX para o começo do século XX. Né? Exato. O primeiro livro de Freud, o grande e importante livro de Freud, que falava dos sonhos... Interpretação dos sonhos. Eu acho que é de 1900, a primeira edição, ou então 1900. É de 1897 ou 1900. Entre 1890 e 1900, quer dizer. E também coincide com o surgimento da psiquiatria, com o Krepp, e depois o Pinel. O Pinel. Tanto a psicanálise como a psiquiatria nascem juntas e são consideradas, no mundo acadêmico, e até pelos místicos também, pelos religiosos, os confessores, incertas, porque recentes. Nós podemos dizer desse arcabouço de tanto conhecimento teórico, as ciências humanas, da psicologia, que é uma ciência, ou que é um vasto conhecimento já provado, consolidado, ou está sob suspeita? Pois é, e a psicologia mais recente ainda. Mais recente. Como profissão, se eu não me engano, foi regulamentada dos anos 60 para cá, alguma coisa assim. Veja... Eu estou falando assim porque hoje, cada dia mais, o psicólogo se confunde com o psicanalista. O psicólogo ele é sempre agora um psicoterapeuta, né? Bom, dentro da psicologia você tem várias áreas, né? Eu sou psicólogo clínico, mas tem os psicólogos organizacionais, hospitalares, escolares e tal. Mas a psicanálise, né, que se você falar para um psicanalista ortodoxo, que é a mesma coisa de ser psicólogo, ele não vai gostar muito. Mas o fato é que todos estão em busca, penso eu, por diferentes estratégias, de ajudar alguém a ganhar autonomia. Se você me perguntar, Carlos, qual a definição simples do que é psicoterapia ou uma análise? É busca de autonomia. Ou seja, de repente você não está conseguindo gerenciar as suas relações no trabalho. E busca, né, a psicoterapia ou a psicanálise para que alguém te ajude a ampliar a tua visão sobre aquele fenômeno e, logicamente, você tomar suas decisões. Então, eu diria que esse é o grande objetivo nosso. Aí dentro da psicologia tem várias abordagens. Para mim, todos estão... Por isso que eu nem discuto quem é melhor. Hoje eles falam muito do negócio do cognitivo, como é que chama? Muito. Porque os psiquiatras, eles só indicam, ou praticamente só indicam, psicólogos cognitivos comportamentais. Se eu dependesse de indicação de psiquiatra... Todos os psiquiatras que eu fui me indicaram isso. Aí sabe o que eu pensava? Na minha má fé, diga, a sala que esses psicólogos alugam é dele. É o dono da clínica, ele quer que eu faça. É porque o compêndio de psiquiatria, lá, em função da semelhança, talvez, do método utilizado pelos cognitivos comportamentais, se aproxima mais do modelo médico, né? Eu, como a minha base toda é humanista, se eu fosse depender de indicação de psiquiatra, eu não estava aqui, né? Mas o fato é que eu não ligo muito para isso. Para mim, o que importa é se é competente. Né? Se for competente, eu indico. Se não for, eu não indico. Não, mas é porque nós estamos vendo aqui, evidentemente, uma abordagem de um profundo mistério insondável, que é a mente humana. Exato. O Luiz Fernando Veríssimo tem uma crônica que ele diz assim,
É muito longa a crônica, ele escrevia muito bem, Luiz Fernando Veríssimo. Né? E ele diz assim, no final ele diz, a mente, o cérebro é como se fosse o hardware, e a mente o software. É isso. Colocado isso uma vez em questão, um psicólogo, ou foi um psicanalista, deu a resposta que você acabou de me dar ainda há pouco, assim, olha, se os psiquiatras ouvirem isso, eles não vão gostar não muito. vão gostar. Eu propus aqui a validação da credibilidade da psicologia como ciência, né, como um campo de pesquisa, de descobertas teóricas, categóricas, válidas. Né? Então, eu digo assim, as obras de Freud, por exemplo, era judeu. A impressão que eu tenho é que ele havia em Freud, o Freud cientista e o religioso, ou pelo menos membro de uma tradição religiosa, que havia uma espécie de combate. Moisés, que é o seu mito, é o objeto do último livro, Moisés, o homem. Não é? E é um livro sofrível. No final, acho que ele estava muito doente. Tem uma das entrevistas de Freud que ele diz assim, eu preciso acabar esse livro para depois morrer. Quando ele lança o livro, ele morre 2 dias ou 3 dias depois. Parece que ali ele se reconcilia com a tradição judaica. É a minha tua interpretação leiga. Agora, o que eu quero dizer é que as obras de Freud, que é tido como um dos homens que mudou o mundo... É verdade. Não é? Um amigo meu, que não é psicanalista, um dia conversou comigo e falou, João, 4 homens mudaram o século XX. Ele falou Darwin, Einstein, Freud e Marx. Qual Marx? Ele falou isso. Né? Esses homens mudaram o mundo de certo ponto. Pois bem, assim, com toda a seriedade que é levada à obra de Freud, do qual Jung foi discípulo, né? Exato. Depois se desvencilha, mas foi discípulo. Me parece assim que está tudo incompleto. Não é uma coisa definida. Ele coloca assim, com a angústia de quem procura uma espécie de definição. Quer dizer, é uma proposição em busca de uma definição. E como você estava dizendo, tudo muito iniciante. Exatamente. E também jamais poderia ser uma coisa definitiva, né? Se você pegar, eu sempre lembro para mim e a quem me procura, que comparar circunstâncias diferentes só dá em problema. Ou seja, se a gente pegar as circunstâncias culturais, os Zeitgeist e tal, do final do século XIX para o começo do século XX, e a gente pegar o que está acontecendo hoje no mundo, né? Ou seja, muita coisa avançou, mas tudo inconclusivo sempre vai ser, na minha opinião. Agora, eu te digo, é uma das modestas conclusões a que eu cheguei, o século XXI tem algumas coisas. Uma delas é que a saúde mental é a principal commodity do século XXI. Virou commodity. Principal commodity do século XXI. Concorda? Inclusive que a indústria farmacêutica veio entrar nesse ciclo muito depois. Hoje está comanda o processo. E a saúde mental é o fiel da balança. Ou seja, não adianta eu ter um atleta de altíssimo rendimento, como tem atletas olímpicos, que desistem da competição na véspera, por causa de uma crise de pânico. Não adianta eu ter um padre, um homem, cuja fé é bastante robusta, se ele está deprimido em casa. Ou seja, de todas as dimensões, entre todas, a saúde mental é o fiel da balança para que as outras ganhem potência. E outra conclusão a qual eu cheguei, baseado nisso que você estava falando, é que o século XXI ele vai se sustentar, ou a sociedade do século XXI vai se sustentar para não ruir de vez, ancorada na psicologia, na psiquiatria e na espiritualidade. Todos nós, ou já estamos passando, ou vamos passar pelo padre, pelo pastor, pelo psiquiatra e pelo psicólogo. É o que dá sustentação, ou já está dando, né? E para mim cada vez mais, porque a gente está vendo. Eu estava comentando com você também alguns dados recentes de como, infelizmente, os problemas de saúde mental têm se avolumado. É interessante você colocar essa questão, porque ao mesmo tempo que nós colocamos aqui que a psiquiatria e a psicanálise tem pouco mais de 100 anos, né? Isso. Começou no século XX, vamos lembrar, dentro do processo histórico, que no século XVI, Santo Inácio de Loyola, o fundador dos jesuítas, elaborou
os exercícios espirituais que eram moldados num manual que vai purificando a alma e o comportamento para melhor servir a Deus. Exatamente. É um código de conduta comportamental. E, em última análise, é uma terapia para ir transformando o homem, santificando o homem. Ele já dividia, no século XVI, ele já dividia a especificidade da existência humana em 4 dimensões. Ele dizia vontade, inteligência, sensibilidade e afetividade. Essas 4. E até dizia que não deveria ser reconhecido na companhia nenhum artista, que justamente daria um problema, porque os artistas têm um excesso de sensibilidade e uma carência de afetividade. Quer dizer, a afetividade não acompanhava na mesma proporção da sensibilidade. Vai dar problema. Isso aí ele recomendava e barrava, embora a companhia estivesse cheia de artistas. Né? Eu tive o prazer de fazer, infelizmente não concluí, né, com o padre Pedro Maione, uma parte dos exercícios espirituais de Santo Inácio, né, e realmente você tem toda a razão. E tem uma coisa que me chama muita atenção, que é a mesma tradição dos padres do deserto, né, Santo Antão, os padres... Evagrio Pontico e Macário e tantos outros. Que talvez isso da igreja primitiva, né? Da igreja primitiva, que é talvez a tradição que eu mais tenha, assim, proximidade, porque são contemplativos. É a sua curiosidade maior. São contemplativos. Os padres o do exicasmo e tal. E os exercícios de Santo Inácio também trazem, né, todo esse mergulho que você falou, é um mergulho adentro, né, para você desenvolver habilidades, para poder discernir, né, as suas escolhas são baseadas pela iluminação do Espírito Santo ou pelo mundo. Né? E, mais ainda, um mergulho contemplativo. As pausas, a gente estava falando disso ainda agora. Então, acho que um dos pontos, tenho certeza, que um dos pontos que mais contribui para o que está acontecendo hoje em relação à saúde mental, especificamente, ou mais diretamente, os transtornos de ansiedade que assolam o mundo. O Brasil é o país mais ansiogênico do mundo. Eu não estou falando de ansiedade normal da gente, estou falando de transtornos de ansiedade, pânico e essa coisa toda. Por falta de pausas, né? E uma falta de coragem de mergulhar dentro. Porque, convenhamos que muitas vezes... Isso é o processo do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. Que é penoso. Muito. Leva a pensar. E pensar é doloroso. Dói. Por isso, vamos fazer aqui uma metáfora. Falta energia. Imediatamente o som que estava tocando apaga, a televisão... Sem sinal de internet. Outro vizinho, sem sinal de internet. A grande sensação de pânico não é por causa da escuridão, mas do silêncio. Exatamente. E o silêncio nos faz pensar. E pensar dói. Dói. E o silêncio, né, e eu me lembro de algumas entrevistas suas falando também do silêncio, que está lá nos exercícios espirituais, está lá na tradição dos padres do deserto. O silêncio faz com que a gente quase que se obrigue a escutar 2 vozes, talvez as mais importantes, a voz de Deus e a nossa voz interior. Então, quem é que está disposto a isso, né, no mundo de hoje? Pouca gente. Eu acho que vivemos numa civilização do barulho, generalizado. Muito barulhenta. Muito. Eu já não sei mais onde encontrar silêncio. Porque eu ia para a praia de Barra Grande. Só havia uma pousada. Agora tem 350 pousadas lá. 42, como chama? Paredões. Então você vai para a Barrinha. Mas eles vão para a Barrinha também. Da Barrinha você já vai para o Cajueiro. Vão, principalmente os ricos, e constroem e fazem. Quer dizer, a civilização do barulho lhe persegue, né? Havia tem um filme aí no YouTube, você pode procurar, o filme chama O Silêncio. Não é dito nenhuma palavra. Como é que fizeram? A cinematografia, que não é americana, ela tem esses recursos.
A cinematografia americana é só bala, tiro, essas coisas, facada, umas coisas terríveis. Mas a cinematografia do Irã ou da Grécia tem coisas assim. O filme todo se passa num ambiente silencioso. É um mosteiro cisterciense. Nesses mosteiros, o silêncio é devidamente apreciado como forma terapêutica mesmo. Essa é uma forma de se prevenir das grandes dificuldades que aquele espírito ultrassensível terá na vida, na existência. Vamos nos lembrar que é o poema que Padre Florencio nos ensinava no Colégio Diocesano. Não chore, meu filho, não chore. Que a vida é luta renhida. Viver é lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, aos fortes, aos bravos só pode exaltar. Não tem brincadeira. Está lá no livro do Gênesis, a vida é um bravo combate do homem sobre a terra. Mas eu quero enfeitar a vida, dando a ela um sentido de um doce de coco, de um piquenique, de uma festa. E agora, assim, emergir dentro, submerso, inserido numa cultura de grande tecnologia, de grandes confortos, de grandes facilidades, para mascarar a tragédia em que estou inserido. Exato. Você estava falando do filme. Eu fiz um retiro com um padre ortodoxo francês chamado Jean-Yves Leloup. Não sei se você já leu alguma coisa. Para mim, é um dos grandes nomes da espiritualidade do século XX para cá. Ele era dominicano, depois resolveu casar, e eu fiz alguns retiros com ele aqui no Brasil. Já morreu? Não. Ele está mais velhinho, agora ele só está fazendo alguma coisa na França. O ano que vem eu quero ir lá, se você quiser a gente vai. Mas eu fiz um na Praia dos Carneiros, lá em Pernambuco, chamado Carnaval e Silêncio. Foi exatamente no período do Carnaval. Aí, 2 dias de Carnaval e depois retiro. Os garçons foram treinados. Agora imagina aí. Os garçons foram treinados para não falar durante os 3 dias de retiro. Você via gente agoniada, como se diz a história, né? Então, realmente é um treino. É um treino. É uma disponibilidade que você precisa ter, se quiser, e um treino. Nesse filme que eu estou me referindo, vocês, por favor, procurem, os que estão me ouvindo também na live, no YouTube, procura o filme. Não é fácil de assisti-lo, não. Ele tem uma sequência de imagens, ele tem toda uma lógica de um roteiro e não se fala nada. O Carlos Heitor Coni, que é um escritor já morto, da Academia Brasileira de Letras, ele teve a vocação de ser padre. E depois desistiu da vocação. E depois, já na idade madura, ele começou a questionar a sua fé. Primeiro, ele reformulou a fé. Ao invés de uma fé em Deus, ou na Santíssima Trindade, ou na graça divina, essas doutrinas primárias que se originaram nessa época que você colocou aí, na época dos padres do deserto, os primeiros séculos da igreja. Essa é a doutrina Maria, Mãe de Deus, Jesus é Deus e homem, a Santíssima Trindade, essas coisas. E ele abandonou tudo isso por uma forma mais moderna de crer. Ele pensou, eu não creio nesse Deus, nem esse sistema como está, creio nos santos. Os santos são humanos, como eu, passíveis do erro, como eu. Geralmente, um grande santo foi um grande pecador, convertido, e ele, então, e depois, nem isso, ele disse, depois ele questionou, disse, eu não sei nem se algum dia eu tive fé. Aí me contou que numa visita a um mosteiro cisterciense na Europa, havia os monges que não falavam e havia um monge que, além de não falar, não ouvia. E estava inserido em sua cela há anos, dezenas de anos, para não ouvir ninguém. E que eles provocaram uma visita à cela, que quando o monge ouviu os ruídos da fala, saiu desesperado, quer dizer, desabituado com a voz humana, saiu desesperado, tapando os olhos. Agora, você remete aí o fato do silêncio terapêutico, digamos assim, uma coisa que Padre Pedro Maione insistia muito, a vida contemplativa, né? Exatamente. A vida contemplativa, quer dizer, a vida de pausas, parar, necessariamente é necessário
fazer pausa. Não tenha dúvida. E uma coisa que às vezes me incomoda, até mesmo na igreja, é muito barulho, a depender da situação. Bom, aí, claro, cada um tem o seu, né, as suas preferências, mas a minha é sempre, ou preponderantemente, contemplativa. É por isso que eu sempre gostei de viajar só, de fazer trilha, criei o Inner Trip, né, que é um projeto para levar grupos para lugares que têm natureza exuberante, para fazer pausas, né? A gente vai novamente para o Atacama, agora em novembro. Inner Trip, que significa mergulho adentro, tirar as pessoas dos seus lugares e levar para lá só para fazer vivência contemplativa e silêncio e tal. Ou então a conta vai chegar. A conta vai chegar. Se eu não fizer, no automático, mas não tenha dúvida. Isso que você chama de viagem ao seu interior. Exatamente. Porque como é que você pode conceber, né, que uma pessoa vai passar impune pela vida no modo que nós estamos vivendo? Está aí os números de ansiedade, depressão e o que vem depois. Mas depois que a tecnologia entrou de vez, ainda mais com as redes sociais, cara, é um negócio. Se você me perguntasse, João, e eu tivesse a audácia de dizer para você, Carlos, qual é o principal problema da humanidade, na tua opinião? O excesso de tela. Está acabando com a família, está acabando com o trabalho. Você vai no supermercado, o caixa do supermercado está no celular. Pô. A polícia rodoviária é uma desmoralização, cheia de cones para o carro parar, porque eles estão tudo lá. O meu celular é um Samsung A11. É uma peça de museu. Dentro da rapidez com que se muda hoje, que você compra um computador hoje, daqui a 15 dias você vai comprar uma peça, nem fabricam mais. E aí um Samsung A11, porque tem a série S que é boa. O homem disse, um homem como você não pode usar um Samsung A, tem que ser S. E eu falei, mas o que é o S? O S é 15 mil reais, esse aqui é só 2 mil, não é coisa para você. É quase como um cavalo na época medieval. Isso aqui não é cavalo para um conde, para um príncipe, entendeu? Tem que ser um cavalo de representação. Tem que ser um celular de representatividade, para o pessoal ver. Puxa, que celular. E o meu está todo quebrado, todo rachado. E de um mês para cá, eu não consigo mais postar nada no Instagram. Nem postar, nem ver, nem responder. Melhorou muito minha saúde. Exatamente. É igual... Eu tive outras percas no convívio social, mas na saúde, melhorou muito. É igual a história do Suassuna, né? Que a mulher disse, você já foi para Disney, né? É. Lembra dessa? Dividindo a humanidade, quem tem o celular melhor, quem tem o celular pior, quem foi para Disney ou quem não foi. Mas esse é um problema sério, né? E ele tinha uma bronca com o computador, né? Naquele tempo. Tinha uma bronca com um monte de coisa. E aí o Jô Soares perguntou, você tem uma bronca com computadores? Não, o computador tem uma bronca comigo. Porque botaram meu nome Ariano, o computador aceitou. Aí botaram Vilar, o computador rejeitou e sugeriu vilão. E aí botaram Suassuna, o computador rejeitou e sugeriu assassino. Então ele é que tem uma bronca comigo, né? E ele dizia, e tem um homem que chegou na minha casa dizendo, olha, Ariano, o livro vai acabar. Olha que forma mais desagradável de ir na casa de um escritor. O livro vai acabar. Eu digo, pô, nem que acabe. Todo mundo vai ler em computador. Pô, eu fico lendo meus livros, porque eu só leio deitado. E eu acho muito feio eu ficar me embolando com o computador dentro de uma rede. Então, eu tive minhas resistências e tenho. Quer dizer, no campo digital, eu sou uma pessoa que vou ao banco pagar conta de luz, de água, de condomínio. Entro na fila. A gerente me chama, mas, seu João, use o aplicativo. Eu tenho para mim, ir à farmácia hoje é uma coisa como se fosse uma tortura. A farmácia, para mim, era um lazer, porque eu ia ver todas as novidades. E hoje eu chego sob pressão. O senhor quer ver as ofertas? Você abriu o seu aplicativo? Você quer ver isso? Quer levar 3? Quer isso? Quer aquele outro? Aqui é 140. Qual é o seu CPF? Se for der seu CPF, cai para 80. Já cai. Desconto louco é esse. Eu não sei meu CPF
você vai perder seu desconto. Fui na rua, trouxe um homem, diga seu CPF aí. Usei o CPF de um homem que eu nem conhecia para poder ter o desconto. Vou pagar, ela oferece outras coisas. Quer resgatar os pontos? Quer. Não está dando, tem que fazer um recadastro. Não, minha filha, deixa para lá. E qual é a forma de pagar? É cartão ou é cartão? Quer CPF da nota? Não, não quero. Insere ou aproxima minha filha, faça o que você quiser. É muita coisa em cima da gente. Pressão demais. Quer dizer, eu acho que isso é uma neurose social. Porque... Ó, vou lhe contar outra história. A diretora do museu está aqui, a Mônica. Ela pode reafirmar como testemunha vital. Nós somos contemporâneos do Colégio Diocesano. Estudamos lá, nas mãos daqueles abnegados jesuítas que, com certeza, marcaram muito a nossa vida, porque ninguém é aluno de um jesuíta impunemente. A formação jesuíta ela é assim, profunda. Nem Fidel Castro, ateu, teve uma recaída, levou o Papa lá, levou 3 papas lá, formação jesuíta. Quer dizer, aquela coisa que eles sabem como fazer. Né? E tem toda uma metodologia, e principalmente aqueles jesuítas antigos que eram mais bem formados. Eu fiquei com um cordão umbilical lá com o colégio. A minha amizade com o padre Florencio era depois que eu saí do colégio, se formou depois. Ia lá, voltava, ia, passando na porta, entrava no colégio, para quê? Para nada. Para ir à capela, para ver a cantina, para ver as funcionárias antigas, para ver o padre Florencio e tal. Um dia eu chego lá, está uma cerca. Não podia mais entrar, tinha que interfonar. Vai fazer o quê? Vou ver o padre Florencio, tá? Entra. Já mudou. Aquilo foi um choque para mim. É o processo civilizatório equivocado em que, por uma questão de preservar a nossa segurança, nós fazemos muros ao invés de combater a violência urbana. Exatamente. Então, depois foi piorando. Além do, foi colocando uma câmera, parar, saber o que é, vai aonde, por que isso. Um dia o padre me chamou, o padre Vicente Zorzo, queria falar comigo. Recebi 3 recados, fui lá no colégio. Acompanhado da Mônica, não me lembro quem era a outra pessoa. Era o Fred? Era o Fred Mendes, filho do professor Noel Mendes. Quando cheguei lá, a mulher perguntou, você vai fazer, quem é seu nome? João Cláudio da Silva Moura, vai fazer o quê? O que é que você vai fazer? Não sei. Eu só vim. Fui chamado pelo diretor aqui. Qual é o assunto? É com ele, não sou eu. Tá com o seu CPF aí, por incrível que pareça, não há quem me faça decorar o CPF. Nunca consegui decorar o CPF. Aí eu disse, não estou com o CPF, nem sei de cor. Está com a carteira de identidade? Então não pode entrar. Aí eu fiquei com raiva, dei as costas, voltei. Nunca mais eu piso aqui nesse colégio. Até lá, nunca mais fui lá. Fiquei com raiva. Contei para o prefeito Silvio Mendes, ele me deu razão. Ele disse, rapaz, um dia, eu fui lá no hospital HUT, Foi eu que fiz aquele hospital. Cheguei lá, o porteiro disse, vai fazer o que aí dentro? Ele disse, rapaz, eu sou médico, em qualquer lugar eu podia entrar. Eu não vou lhe dizer não, o que é que eu vou fazer? Então, doutor, eu volto para uma questão assim, a gente duvida das estatísticas. Às vezes as estatísticas são erradas, são inventadas, servem a algum propósito. E também, há nesse momento da internet um pecado gravíssimo que eu acho, que é o da desinformação. Há muita desinformação. De maneira que se você não tem uma capacidade intuitiva de ver, ó, isso aqui é falso, assim, não é bem assim. Como sempre houve, hoje o que chamamos de fake news, sempre houve como boato, mentira. Hoje está camuflado de uma forma tão inteligente que você precisa ter uma base interpretativa ainda mais exigente para poder recusar. Então eu li na internet que a Organização Mundial de Saúde disse que 98% da população mundial tem ou terá alguma patologia psíquica. Você sabe que hoje 1 bilhão de pessoas convivem com algum transtorno mental. Hoje,
1 bi. Entre 7 bilhões e pouco do mundo. Hoje, né? Agora, porque essa perspectiva da OMS é quem teve, quem tem ou que terá, né? O que eu acho razoável. Aí outra coisa, aí diz patologias leves, acentuadas ou graves ou muito graves. Né? Você pega, por exemplo, só alguns dados aqui, porque de fato as estatísticas, primeiro precisam ser críveis, né? Como você disse. Mas 1 bilhão de pessoas convivendo com transtornos mentais hoje. Você tem 10% da população mundial com depressão, algo nesse nível, é muita gente. Se você traz... Foi feita uma pesquisa recente, esqueci a fonte, mas em 31 países, saiu agora, 2 meses. A preocupação mundial com a saúde mental ultrapassou o câncer, obesidade, drogas e etc. Ou seja, 45% da população mundial hoje aponta a saúde mental como a sua maior preocupação. No Brasil, não são 45% das pessoas, não é 45%, 52%. Ou seja, metade da população brasileira hoje coloca a saúde mental como a sua principal preocupação. Bom, outro dado recente, extremamente preocupante. Foi feita uma pesquisa chamada PENSE, com 118 mil estudantes brasileiros, leste a oeste, de norte a sul. Tem muitos dados nessa pesquisa, uma pesquisa robusta, mas eu vou trazer um dado nosso, do Piauí. 21% dos jovens estudantes piauienses entre 13 e 17 anos afirmam que a vida não vale a pena ser vivida. 13 a 17 anos. Eu fico pensando, toda vez que eu não atendo crianças, mas atendo adolescentes, quando chego, João, tem 2 discursos na clínica que mexem comigo. Um deles é quando chega um garoto, aí a partir dos 14, quando eu atendo, e eu pergunto para ele, como é que você está? Eu não sei. O que você está sentindo? Não sei. Está frio ou está quente? Tanto faz. O olhar opaco, por isso que eu fazia palestras, a geração do olhar opaco. Né? O olhar difuso. Ele não interage. Não, ele não está sabe. alheio à realidade. Ele está alheio, entende? Mas você sente que está preso dentro de uma angústia profunda. Profunda. De 13 a 17 anos. E eles falam assim, não é que eles pensam, eles elaboram e expressam dessa forma. Doutor Carlos, a minha vida não tem sentido. Com 14 anos. Eu me lembro, né, da nossa geração com 14 anos, o meu olho faltava sair da caixa. Né? Ou seja, e isso está se acentuando. E o outro discurso, que tem a ver com a história do silêncio, das pausas, já é da meia idade. 45, 65 anos, que é quando chegam para mim para dizer, doutor Carlos, eu vivi para os meus filhos, vivi para a minha família, vivi para o trabalho, vivi para ganhar dinheiro, vivi para a igreja, e agora? Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. O que não quer dizer que a pessoa não possa, a partir dali, independente da idade, dar um outro rumo para a vida dela. Mas tem, como dizia o Jung, uma sensação muito grande de uma vida não vivida. Né? Ou seja, daí vem algo que é inclusive o primeiro capítulo do meu livro a ser lançado no mês que vem, que aos olhos de muita gente, eu tenho que explicar sempre, pode parecer uma fala egocêntrica ou narcisista, como se diz hoje, que é primeiro eu, depois o outro. Mas isso está muito longe de ser uma fala egoísta ou egocêntrica. Porque o egoísta ou egocêntrico ou narcisista, o pensamento é assim, primeiro eu, depois eu, depois eu, depois eu, e dane-se você. Esse é o narcisista. Eu estou dizendo que se eu não olho para mim, que está no Evangelho, que está no Evangelho. Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? E a interpretação equivocada de muitos cristãos em relação Quer dizer, a isso. se eu não me amo, eu não posso emprestar 20. Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu posso te emprestar 20 se eu só tiver 10? Essa conta não fecha. O enunciado de Jesus é que primeiro você se ama. É o óbvio, né? Como amar o dom da vida, amar... Até tem um santo, José Maria Escrivá. Uhum. Ele diz, quem não ama a rotina, não sabe amar. O que é a rotina? Penosa para cada um de nós. É o cotidiano. Lavar louça. É o cotidiano. O trânsito, os filhos, o envelhecimento, a doença. Não é isso? Exatamente. Que é outra coisa também que eu tenho observado, e eu formulei da seguinte
da seguinte maneira. Mais uma vez, no meu tempo lá em Roma, entre outras coisas, eu tive uma pausa maravilhosa para retomar a minha fé, né? Não que eu tivesse abandonado, mas eu estava meio relapso, é bem verdade. Entre outras coisas. E pensei muito sobre as relações humanas, de uma forma geral. E falando do cotidiano, o que mata o relacionamento, não só de casal, mas qualquer outro, relacionamento cujas pessoas estejam muito próximas, não é o atacado, é o varejo. O atacado é quando você tem uma crise, uma discussão com um amigo teu e passa uma semana ali e depois retoma. Né? Ou uma discussão do casal, tem uma crise e tal, como todos têm. Não é o atacado, é o varejo, é o cotidiano. Né? A roupa, é a louça, é isso. Isso, no dia a dia, vai se somando e em algum momento pode colapsar. Agora eu falo, a maior parte dessa sua clientela de juvenil, insatisfeita com a vida, que não encontra sentido na vida, a maior parte é a causa de carência afetiva, é uma, digamos, uma inconformação com a vida, ou às vezes são fenômenos ligados à questão de natureza química, quer dizer, carência de alguns elementos. Tem tudo isso. Tem, né? Tem tudo, mas eu tenho a impressão, João, que essa questão neuroquímica, ela vem em função dos problemas de base. Poderia te citar vários que eu considero muito importantes. Por exemplo, a ausência da figura paterna. Logicamente que eu não preciso falar, né, a desgraça que é para alguém a ausência da figura materna. Mas o pai nem sempre é lembrado. Eu sempre acho o pai secundário. Pois pronto. Pode até ser que seja, mas ele não é desprezível. Né? A voz do pai. Uma vez conversando com o padre Florencio, eu falei, a filha, né, no caso da separação, tem que estar com a mãe, né, padre? Aí ele falou, e com o pai. Exatamente. Esse é um ponto, porque no mestrado e no doutorado eu tive que estudar um pouco isso em função do que me diziam nas entrevistas. Mas, para depois a gente chegar no último elo da cadeia, que é o excesso de telas. Agora, eu tenho repetido muito isso ultimamente, que é o seguinte, se eu pegar essa galera de 30 anos para baixo, 35 anos para baixo, parece que passaram a régua. Claro que tem as exceções Sim. e tal, que é o seguinte, o mundo é para mim. Não sou eu que vim para o mundo. Aí você está falando da exacerbação do ego, né? Entendeu? O meu pai é para mim, a minha mãe é para mim, a escola é para mim. Sucesso. E tal. Inclusive as empresas hoje estão com as mãos na cabeça, porque quando contratam, o cara entra lá e acha que tem que mudar tudo, e a empresa é para mim também. Ou seja, eu vim para o mundo, e o meu mundo é a partir de mim, a partir das minhas escolhas, do meu movimento ou da minha falta de movimento. Mas parece que passaram a régua, que é assim, o mundo... Ora, aí a realidade se impõe, e aí vem frustração, decepção, e cadê o equipamento interno que deveria começar a ser forjado em casa, né, de resiliência, de lidar com o não e etc. Não é feito em casa e grande parte dos problemas, eu tenho todo o cuidado para falar isso, porque quem sou eu para ficar apontando o dedo para a família, para a escola? Mas, na minha compreensão, muito começa em casa. Né? E depois escola, porque os meninos passam o dia na escola hoje, e aí vem para a internet, que é a ponta do iceberg. Então, tira 5 minutos o celular de uma criança. No avião tem crises de adolescentes, porque tem que desligar o celular na hora da decolagem. Crise. Vai no supermercado e vê como é que esses meninos... Você falando aí, eu ficando mais deprimido. Então vamos mudar de assunto. Não. Temos que enfrentar a realidade, até porque a informação é tudo, não é não? Mas assim, eu estava dizendo a você antes que as pessoas às vezes... Carlos, você é catastrófico? Não sou, eu tenho convicção. Você tem uma das convicções. Eu não sou catastrófico, mas eu adoro dado de realidade. E esses são dados de realidade. Você estava falando do seu próximo livro, que se chamará... Tarefas Existenciais. Tarefas Existenciais. E o primeiro capítulo
trata justamente. Primeiro eu, depois o outro. Que é, ou eu me priorizo, ou eu não consigo me doar também. Né? Eu preciso partir de mim. Daí a história do mergulho dentro, das Se eu não reflexões. tiver, por exemplo, um dinheiro, como é que eu vou arcar com a despesa? Não dá. Tem gente, por exemplo, eu até me coloco sem ter dinheiro para o futuro, quer ser como o João Claudinho. Ajudar a B, C, D e E. Não dá, não dá. Passa uma ideia. Muitas vezes eu me pergunto, será que essa generosidade... Ego. Pois é. Ego. Será que a caridade é amor ou não será uma vaidade? Um ego? Ego. Muitas vezes, Ajudei. muitas vezes, muitas vezes. Você veja o Blaise Pascal. É um filósofo do século XVI, né? Blaise Pascal. Aquele que diz que a razão, que o coração tem razão, que a própria razão desconhece. Virou até música de samba. Samba, como é? Atira a primeira pedra, iaiá, aquele que não sofreu por amor. Sei que tem um pedaço que mete esse pedaço aí, não sei qual é não. Bom, ele dizia, o eu é odioso. Existem entre nós alguns que são mais egocêntricos do que outros. Sim. Aqueles que demoram a fazer silêncio. Eu me considero uma pessoa altamente egocêntrica. Ao me considerar egocêntrica, me denunciar publicamente como egocêntrica, eu já começo um processo de tratamento, né? Tentando me observar e podar, ver. Como é que eu posso mudar alguma coisa se eu não reconheço que ela existe? Pois é. No caso do processo da doença, como é que chama que eles classificam o mal? Você está falando A patologia. A patologia. Eu, por exemplo, levei 11 anos para encontrar um diagnóstico. Um distúrbio comportamental que se caracterizava, né? Observado muito mais pelos outros do que por mim. Uhum. Primeiro leva um grande período de aceitação. Você aceitar que é doente, porque você não se considera doente. E aí você aceita que é a realidade de que realmente tem uma patologia psíquica, um distúrbio comportamental. Depois de resolver se tratar-se. E depois a grande paciência e o grande sofrimento de administrar aquela realidade que, em geral, não tem cura. É apenas administrável. Aí onde entra, assim, a nosso favor, a grande válvula do conhecimento. Conhecer tudo isso. Eu concordo. Para mim, uma mudança ela só pode ocorrer de modo sustentável se ela passar por 5 etapas. A primeira delas é reconhecer que eu preciso mudar alguma coisa. Como é que eu posso emagrecer se eu acho que eu estou magro? Né? Você disse que eu estou gordo, o médico disse que eu vou morrer de diabetes e tal, e eu acho que não. Depois eu preciso processar um pouco isso, porque eu posso reconhecer e não fazer nada. Certo? Você pode reconhecer que tem um problema e... Depois eu preciso decidir. Eu preciso decidir mudar ou me tratar. Né? E decisão, eu mudo o tempo do verbo. Não é eu quero me tratar, eu vou me tratar. Ponto. Quando eu decido, o universo abre. E as possibilidades que eu não via, eu começo a enxergá-las. Depois eu preciso fazer um plano de ação para isso. Eu vou no médico, eu vou fazer atividade física, eu vou para a praia uma vez por mês, sei lá o quê. E depois eu preciso executar o plano de ação. Também não adianta eu fazer o plano se eu não executo. Senão é voo de galinha. Né? Eu reconheço até... Aí, sabe aquela história do alcoólatra? Né? Ontem mesmo eu escutei essa história na clínica. O cara bebe todo dia, a mulher ameaça todo dia para ele ir embora, que ele vai embora, um dia as malas estão na porta. Aí ele se ajoelha e pede perdão e diz que vai mudar. Né? Semana que vem ele está bebendo de novo. Por quê? Porque a ideia de mudança dele vinha da ameaça da mulher. Não existe a menor possibilidade de eu mudar por causa do outro. O apelo do outro pode me fazer entender, introjetar e processar para que de dentro para fora eu imprima esse processo de mudança. E isso é muito confuso para muita gente. Né? O João me diz que eu tenho que fazer isso. Aí eu acho até a ideia interessante, mas não me convence. Ou seja, não vai dar certo. Engraçado, eu tenho um caso familiar
que eu acho um caso único, assim, que eu vi. Um cunhado meu, alcoólatra. E que... alcoólatra desde sempre, né? Desde a adolescência. Esses apelos da mulher, dos filhos, da sociedade, da família, as perdas grandes que advêm disso aí, do vício. E um dia ele disse assim, a partir de hoje eu não vou mais beber. Ele olhou para uma cruz assim, a partir de hoje eu não vou mais beber. E até hoje ele não bebeu, está com mais de 40 anos, nunca mais bebeu. Pronto. Foi dentro. É uma coisa impressionante isso. Impressionante. Eu não via nele nenhuma espécie de convicção forte que pudesse. Mas aí foi dentro, né? Tanto uma intuição, uma iluminação, seja o que for. Né? Mas foi dele. Ele me disse, até hoje tenho vontade de beber. A vontade não passa, né? É um negócio impressionante. Mas eu acho que tem, né, muitas vezes esses mitos, né, que confundem muitas pessoas. E eu prefiro acreditar que eu, sem fazer a minha parte, eu vou conseguir fazer alguma coisa na vida. Aliás, para quem acredita em Deus, como a gente, se tem uma sacanagem que se faz com Deus, é querer que Ele faça o que a gente tem que fazer. Né? Pois é, se você me perguntar sobre a minha fé, eu diria, é uma fé bastante interesseira. Deus se faz presente na hora da minha necessidade. É um Deus do interesse, não é um Deus da virtude. Aí eu sou capaz de viver sem Ele assim, se as coisas estiverem bem. Dá uma esquecida. Esquecida completamente. Quando as coisas pioram, eu vou lá, meu Deus, sempre podemos recomeçar, eu ainda estou vivo. Vamos. Então eu acho isso uma fé totalmente equivocada, né? Interesseira. Na verdade, se eu acreditasse mesmo em Deus, na eternidade, tudo, eu teria mais a dar. Estou aqui para te dar isso do que realmente pedir. Isso que eu ia lhe perguntar, porque você é um cientista. Então, como é a sua compreensão da eternidade, da vida eterna, da transcendência, da metafísica? Eu sou um cara muito voltado, cada vez mais. Né? Logicamente, passa por aquelas fases, como eu falei, de anos atrás, mas tem uma coisa que eu invisto diariamente, João, com toda honestidade, é na minha parte espiritual, na minha fé, e considero que ela tem melhorado, ela tem... E assim, muito mais do que pedir, é um exercício, é treino e uma compreensão. Eu tenho lá, no fundo do corredor, no final do corredor da minha casa, do meu apartamento, aqueles quadros antigos que tem um oval com o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Eu vou mandar fazer uma cerâmica, tem o Muro das Lamentações, Muro da Gratidão. Todo dia, toda vez que eu passo, eu me ajoelho só para agradecer. E eu tenho agradecido da seguinte forma, eu agradeço pelo que foi, pelo que é e pelo que vai ser. É o que eu tenho treinado, o que eu tenho praticado. Né? Não que eu não peça, logicamente, até porque está lá também no Evangelho. Né? Inclusive, peça para ser grato. Né? Peça para ser grato. E outra coisa, a questão das virtudes é uma coisa muito séria, né? Quando a gente vai pensar nisso. A gratidão está lá, no dos eixos. Né? É a coragem outra, porque é mais fácil eu ser ingrato do que ser grato. É mais fácil eu ser injusto do que ser justo. Então, é assim que eu procuro, dentro do que eu posso, os meus momentos eu medito há 1 ano e 5 meses, diariamente. A tua cabeça é acelerada, não tenho dúvida. A minha também é. Não sei, a tua não é mais do que a minha. Pode ser igual. Porque na hora que eu sair daqui, eu trato o meu déficit de atenção rigorosamente com o médico. Né? O meu déficit de atenção. Aqui eu estou concentrado com vocês, na clínica. Mas na hora que eu sair daqui, há 50 Windows na minha cabeça. O meu TDAH é um negócio tão terrível que eu convidei o padre Amadeu Matias para um bate-papo como esse. Eu vi. Aqui, nesse lugar. E só quem falou foi eu. O padre não falou nada. Eu não percebi. Quando vi os comentários, estava lá o padre só escutando. Aí vai outro disse assim, ele não deixou o padre falar.
O tema tá bom, João, mas da próxima vez deixa o padre falar. Agora, o pior, vocês não sabem. Cheguei em casa, minha mulher me perguntou, como é que foi? Eu disse, foi muito boa, mas o padre fala demais. Quando ela foi lá, ela viu, meu filho, você não deixou o padre falar. Tem alguma distorção aí, Alguém né? colocou o TDAH do João Cláudio hoje, está louco. Topada. Então claro que isso também é exacerbação do ego, mas é também o TDAH. Mas e é um negócio sério, cara. Eu fui descobrir isso depois dos 50. Eu fui descobrir isso depois dos 50. Eu não sei hoje, aliás, eu sei, como é que eu fiz um mestrado e um doutorado. Pra você ter uma ideia, para terminar a minha dissertação de mestrado em antropologia aqui na Federal, eu aluguei um flat, saí do meu apartamento ali na Morada, ali do lado do Açaí da Kennedy, e aluguei aqui do lado do Rio Puti Hotel, tem um prédio ali de flat. Eu passei 3 meses lá com 120 livros para terminar minha dissertação. Para terminar a tese de doutorado, o Mano Freitas me emprestou, quando o Nazaré resort dele lá em Zé de Freitas ainda não era aberto ao público, eu passei 3 meses sozinho no meio do mato, para eu terminar a minha dissertação, ou minha tese. Então, eu estou falando isso porque eu reconheci isso, depois de algumas pessoas me falarem, então, e hoje eu estou muito melhor. Você necessita da solidão. Mas a meditação, eu estou insistindo muito, né? E eu estou falando isso por quê? Porque há 2 anos atrás, se você me diz, cara, eu sempre soube que meditação faz bem, né? Não tem contraindicação. Mas eu sempre repeti o que sempre me repetem, eu não consigo. Você sabe que no caminho da transformação da Eva Pierre, quando eu digo eu não consigo, eu estou dizendo eu não quero. Eu não consigo ir para a academia. Mentira. Você não quer ir para a academia, é um direito seu e ponto. Agora... É isso que Santina chamava de vontade. Que domina, né? Vontade. Ele é considerado o santo da força de vontade. Exatamente. Então, só complementando, a história da meditação vai me fazer tirar o remédio para o déficit de atenção. Eu não tenho dúvida, vai dizer para o meu médico, vai perder um cliente daqui a uns 6 meses, 1 ano. Porque eu acordo cedo, faço a minha meditação, as minhas orações, e ao longo do dia eu procuro, de verdade, hoje em dia, de um tempo para cá, me conectar o tempo todo com o sagrado. Mas sempre há uma tentação de, não vamos rezar hoje, não tem? Tem, lógico que tem. Estou cansado. Estou cansado, muita coisa para fazer. Passei a semana toda rezando. Deixa para amanhã. Exatamente. São os apelos do mundo, né? E hoje em dia a gente está com uma quantidade de estímulos absurda, né? E realmente a gente tem muita coisa para fazer mesmo. Mas essa visão da morte, a morte é mistério, aí é mistério mesmo. Aí foi uma coisa que Deus guardou para ele. Realmente eu não sei. Queria saber a sua visão assim. Você acredita no que a igreja fala? Céu, inferno, purgatório, o que os espíritas falam, reencarnação? Eu sigo a minha tradição e a minha religião, que é a católica. Então, eu estou alinhado com essa perspectiva de vida eterna e tal. Só que eu não esqueço que a construção do reino de Deus começa hoje, aqui. Quer dizer, começa não, está hoje aqui. Porque eu vejo muita gente só colocar o farol alto lá na frente e perde tração no hoje. Aí hoje eu posso fazer qualquer porcaria o tempo todo e tal, e daqui a pouco eu peço perdão e vou. Você sabe que eu tenho dúvida até se estou vivo aqui? Que às vezes eu acho que a morte, eu penso muito na morte. Eu também. Então eu vejo, talvez a morte possa ser uma coisa tão sutil que eu morri e não estou sabendo que morri. Eu acordo lá em casa, abro a janela, olho para o Rio Puti, estou vendo o Rio Puti, essas árvores, mas será que eu estou vivo ou estou morto? Um dia de noite, o Zé Dantas, que trabalha comigo há 37 anos, me ligou, meus técnicos de som. João Cláudio, você está bem? Estou. Você tem certeza que está bem? Estou bem. Aí ele insistiu, mas está bem mesmo? Eu digo, eu estava, mas já estou em dúvida. Ele disse, é porque surgiu aqui o boato que você morreu atropelado na BR que vai para Caxias. Eu falei, Zé Dantas, eu acho que estou vivo. Eu acho que ele plantou essa dúvida na sua cabeça. Eu te digo com sinceridade, é uma das coisas que eu penso, e até coloco essa questão nessa nossa conversa, porque acho que o mundo ocidental devia dar à morte uma importância mais afetiva, Também mais acho. afetuosa, como fazem os orientais. Também acho. Porque quando eu falo em morte aqui,
É quase como se eu estivesse praguejando, amaldiçoando, as pessoas até correm, elas fogem da ideia da morte. Essa finitude, ela é a única coisa certa, Certa. E outra coisa, é o que valida a vida. O que valida a vida é a finitude. Por que a gente está aqui? Imagina se fôssemos eternos, podia ser daqui a 50 anos essa conversa. Não, tem que ser hoje. Isso inconscientemente, cara, eu estudei muito, né? O meu início, desde que eu era voluntário lá em Fortaleza, eu era franqueado McDonald's, não tinha nada a ver com isso. E eu me vinculei como se fosse o Lar de Maria aqui de Teresina, chamada Associação Peter Pan. E toda quinta-feira à tarde eu ia brincar, final dos anos 90, literalmente com crianças com câncer no leito de morte, como leigo, né? Ali eu comecei a me apaixonar pelos estudos de morte e morrer, de tanatologia, de luto e tal. Tem um livro, um clássico da tanatologia, chamado A História da Morte no Ocidente, de um historiador francês chamado Philippe Arrier. Tetatologia. Tanatologia. Tanatologia, que é o estudo... Estudo da morte, literalmente. Morte, em todos os seus conceitos. Porque Thanatos ou Thanatos era o deus da morte na mitologia grega, né? Então, o Arrier, ele tem esse clássico, que ele faz um apanhado histórico, uma representação da morte da Idade Média até o século XX. E, logicamente, cada tempo histórico as coisas vão mudando. Até o final do século XIX, as pessoas morriam em casa. Reuniam a família, os amigos. Era dito na época que as pessoas até preferiam uma morte mais lenta para poder se despedir. Hoje, faz uma pesquisa, eu quero morrer dormindo, né, e tal. Tudo mudou. E quando você fala do Oriente, ou o próprio México, que tem uma relação diferente, ou pelo menos tinha, né, com a morte, e a gente eliminou isso do século XX para cá, ou seja, da discussão, vencemos o tabu da sexualidade, até demais, mas vencemos, o da morte continua. O da morte continua. Então, como você disse, se aqui a gente puxa esse assunto, é mau agouro, pessimista... Vou lhe contar uma história que aconteceu comigo. Às vezes vou a um enterro, eu digo, bom, aqui a diferença é que há cristãos que acreditam no Evangelho e acreditam na verdade principal do Evangelho, qual seja, Jesus ressuscitou, né? Pode pegar qualquer tradição mais antiga do que o cristianismo, podem procurar. Vão encontrar, sim, profetas que nasceram de virgens, divindades que fizeram milagres, pessoas que fizeram coisas até maiores do que Cristo. Ele mesmo disse, vocês poderão fazer coisas maiores do que as que eu faço. Agora, ressuscitar você não encontra. Jesus ressuscitou. São Paulo diz assim, se Jesus não ressuscitou, é vã a minha fé. Exatamente. Né? Então, eu falo nisso, nessas coisas assim, se eu vou a um enterro e coloco essa questão, eu disse, nenhum de nós pode garantir que ao chegar lá fora no cemitério, não morrerá. Atropelado de uma bala perdida, só vejo o povo se benzindo. Vai para lá, bota a tua boca para lá, não sei o quê. Ninguém se prepara para a morte. Tem a história do bispo que vai com o padre na igreja, e vai batendo um avião no maciço de Baturité, em Fortaleza, e o padre diz ao bispo, Dom José, acho que nós vamos falar com Deus, não diga uma desgraça dessa. Então, uma vez até perguntei ao padre Carlos Brettiani, padre Carlos, que você conheceu, sim, que era um homem, um pensador clássico, jesuíta, inteligentíssimo. Eu digo, padre Carlos, não é melhor a vida eterna do que essa? Ele disse, muito melhor. E o senhor não quer ir agora? Eu disse, não. Mas por que não quer ir? Ele disse, porque da vida eterna eu tenho uma esperança. E desta eu tenho uma experiência. É a diferença entre a esperança e a experiência. Então, o general João Evangelista, seu tio, né? Não, o Oliveira. João Oliveira. Não, o Luiz Oliveira. Luiz Oliveira, seu tio, casado com a dona Terezinha. Isso. Ele foi assistir um show meu em que eu falava muito da morte. E aí, na volta, nós nos encontramos na frente do prédio, ele com os amigos, ele disse, você está bem? Estou. Se eu levei uns amigos meus de fora para ver seu show, saí de lá direto para o cemitério. Você fala muito da morte. Eu digo, mas general, nós temos que falar. É uma das coisas ainda, diz o Milor Fernandes, só há 3 coisas certas, o erro, a morte e o imprevisto. E dessas 3, a morte, com certeza, a mais certa. Não, eu me livre de falar isso. Quero saber disso, não. Isso era um sábado.
viajei para fazer um show em Oeiras, voltei segunda-feira, ele tinha morrido domingo dormindo. Exatamente. Morreu dormindo. Exatamente. Aconteceu isso é pura verdade. Então, essa história de pensar na morte, ninguém quer, né? Não. Eu acho que isso devia ser uma coisa provocada desde a infância. Sabe o que eu acho, João? É que o inconsciente coletivo, a cultura ocidental do século XX para cá, como eu falei, encara... Bom, o Sartre falava, né? A impossibilidade de todas as possibilidades. Ele falava que a vida é absurda, ou a morte é absurda? Não, esse era o Camus. Albert Camus. E então, se eu colocar a morte ou a finitude na pauta, o que não quer dizer eu viver paranoico, acordar e dormir pensando que eu vou morrer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma vez me perguntaram, eu estava dando um curso de prevenção do suicídio lá no Rio de Janeiro, faz tempo, e aí me perguntaram o seguinte: doutor Carlos, o senhor que estuda isso e lida com esses fenômenos, o senhor acha que está preparado para a morte? Eu falei, bom, eu não sei o que é, não sei, sinceramente eu não sei o que é estar preparado para a morte. Agora, uma coisa eu posso dizer a vocês, que foi o que me veio, e continuo dizendo até hoje. Eu acho que eu subi um degrau que talvez muitas pessoas não tenham subido, porque eu tenho consciência de que eu posso morrer hoje. Não que eu queira e nem que eu provoque isso, mas eu tenho consciência. O meu filho, eu, o Papa, qualquer pessoa pode morrer hoje. Isso não anula, né, a devastação que é quando você perde alguém que ama. Né? Da minha própria morte, sinceramente, eu não tenho essa preocupação toda. Mas eu penso que essa consciência de um dado de realidade inexorável, que todo mundo vai morrer, ninguém quer sequer admitir. E aí, muitas vezes, né, fica uma distância muito grande entre o que é real e o que é a minha fantasia e o meu desejo. Né? O Mário Quintana falava, né, a morte é minha eterna companheira, acho que era ele. E tem muita coisa... São Francisco, a relação com a morte. São Francisco fazia hinos de louvação à morte. A minha irmã morte. Irmã morte. Exatamente. De quem homem nenhum pode escapar. Exatamente. Então, não é uma questão de me aproximar ou de querer me aproximar dela de forma nenhuma. A questão é, se ela existe para todos nós, ou vai existir, o que eu posso fazer hoje para melhorar minha qualidade de vida, para me ajudar e servir, com o progresso, que é uma missão nossa. Com o progresso da medicina, teve um diálogo que vazou entre o líder chinês, agora não me lembro quem era o outro, ele dizendo, nós vamos terminar prorrogando a vida, né? Que o homem vivia 65 anos, hoje está vivendo muito mais, né? Por causa dos progressos da medicina. É quase como se ele dissesse, nós vamos poder impedir a morte, congelando isso. A criogenia, as fantasias. Então, enfim, eu acho que é o homem brincando de ser Deus. Eu acho maravilhoso que um psicoterapeuta, um psicólogo, tenha essa fé, porque todos os que eu frequentei, eles só respeitavam o meu conjunto de crenças e consideravam que aquilo ali podia ser útil ao processo de recuperação, ao processo de ajuda, né? Mas, sim, com essa fé, não, pelo contrário. Pois é lógico que eu não coloco a minha fé à frente da relação de ajuda. Agora, não é o Carlos que está falando contigo aqui, é o Carlos com 58, quase 59 anos de história, que é uma coisa que eu sempre lembro para meus pacientes. Quem está aqui não é o João, é o João com 59 anos de história de vida. Tem uma diferença, né? Porque aí, nessa história, eu trago meus valores, meus princípios, minhas crenças, minha fé, seja o que for. Então, isso tem que ser respeitado na psicoterapia, sem dúvida alguma. Né? Eu coloco isso. Agora, eu não entro no consultório o Carlos sem fé. Eu não consigo deixar isso como tentaram me ensinar na empresa, deixar o coração na gaveta. E quando você tem um cliente que é ateu, materialista também, tem casos assim, né? Tem de tudo. Ok. A questão é, dentro do conjunto de crenças e de aportes que ele tem, o que eu posso fazer como psicoterapeuta para que ele
né? Mergulhe nas questões que ele mesmo está trazendo e, como diz a história, do limão faça uma limonada, né? Esse é o ponto. Porque na travessia, né, que é uma das metáforas que eu uso, eu gosto muito de metáfora, normalmente na primeira sessão, a pessoa chega e ninguém vai, como você disse, ninguém vai para o psicólogo, para o psiquiatra, porque está bem, né? Não existe essa possibilidade. E aí, a pessoa chega, né? E eu trabalho muito com comportamentos de risco, com luto. Então, a pessoa tá mal, tá mal. Então, eu falei, bom, chegamos aqui, nós temos um rio para atravessar. Essa margem aqui tá desafiadora, tá uma porcaria para você. Né? Cinzenta, nublada, chuvas, tempestades, quem é que quer viver desse jeito, né? Então, nós temos esse rio para atravessar. Para essa travessia ser menos desafiadora, você, porque eu como psicoterapeuta, nem como pai, eu vou lhe empurrar no rio, lhe puxar ou muito menos nadar por você, a travessia é sua. Agora eu vou colado com você, enquanto você estiver comigo, para que na hora da correnteza contra a gente se junte para não se afogar os dois, não nos afogar. E ao longo da travessia, você precisa observar algumas coisas que você precisa fazer. Primeiro, os tratamentos de saúde mental, rigorosamente, a depender da situação. Porque, via de regra, os meus pacientes precisam, naquele momento, tanto de um bom psiquiatra, como de uma boa psicoterapia. Não estou dizendo que é para sempre, logicamente. Nunca vi ninguém condenado na minha frente, até hoje. Você precisa fazer atividade física, se não estiver fazendo. Condição quase indispensável para uma boa qualidade de vida. Você precisa cultivar sua fé, se você tiver uma, qualquer que seja ela, de forma madura, porque eu já atendi muitos casos cuja fé era fator de risco. É aquele, inclusive cristão, a culpa é maior do que o mundo todo. Os arrependimentos e as interpretações, na minha opinião, equivocadas da sua doutrina e da sua fé. A culpa se torna um grande problema? Totalmente. A culpa e o medo, por exemplo? Totalmente. Quer dizer, sentimentos negativos. Totalmente. A culpa é muito traiçoeiro, sabe? Até porque, vamos dizer, há um mistério muito profundo entre a misericórdia de Deus e a nossa miséria aqui, né? Exato. Exatamente. É maior. Então, a imagem de Deus, ontem mesmo eu estava falando, eu acho que foi na entrevista que eu dei na Rádio Pioneiro sobre o nosso encontro. Porque hoje, a imagem de Deus para mim é de pura misericórdia. Pura misericórdia. Agora, eu posso olhar para o céu e ver um velhinho de barba branca com um colinho daquele, sabe como é? Pronto para decepar minha cabeça. O Papa Francisco tem um livro que Deus é Misericórdia, o nome do livro. Ele conta a história, tem um capítulo só sobre o olhar de Jesus sobre Mateus, cobrador de impostos, Uhum. e era mal visto pelos judeus. E Jesus olha para Mateus, estende a mão e vem e segue-me. Ele abandonou a banca de impostos e seguiu a Jesus. E o Papa Francisco diz, aquele olhar misericordiando. Aí conta a história de um padre confessor, foi confessor dele, que o influenciou na juventude para a vocação. O padre era o confessor do clero, e eram os piores pecados, o do clero. E aí ele perdoava tudo, e o outro padre perguntou, você perdoa? Você não tem escrúpulo de perdoar esses pecados monstruosos? Ele disse, às vezes eu tenho. O que é que você faz? Eu desço lá na Capela do Santíssimo, olho e digo, Senhor, eu perdoei tudo, mas a culpa foi tua, tu que deste o mau exemplo. Mas o que eu quero saber é isso, porque a culpa realmente, a culpa é uma coisa que pesa. Pesa muito. Que e João, sabe paralisa. Sabe qual foi a melhor definição de culpa que eu já encontrei? Se tem uma coisa com que eu lido diariamente é com culpa, né? E com as minhas também. Mas eu encontrei há tempos atrás, que eu acho que vem do Freud, foi de um psicanalista gaúcho, eu acho, um livro que ele sobre culpa. Mas não é analista de Bagé, não. Não. Ele dizia o seguinte, culpa é um sentimento de onipotência. É mais ou menos o seguinte, eu me culpo de quê? De alguma coisa que eu acho que eu fiz de forma errada ou equivocada lá atrás, certo? Então, a gente estava sentado, conversando, e de repente eu te xinguei. E a gente se afastou. Eu convivo com essa culpa até hoje, de ter te xingado.
Muito bem. Claro que o fato não muda. Eu te xinguei. Mas a interpretação que eu dou para esse fato pode mudar. De acordo com o que eu... Então, se eu tivesse evitado o encontro com o João Cláudio, eu não teria ido e, portanto, eu não teria xingado. Ou seja, o sentimento de onipotência vem daí porque eu acho que eu poderia ter controlado todas as variáveis naquelas circunstâncias e não nas de hoje para não ter acontecido aquele problema. Por exemplo, você lembra muito bem, década de 70, quem é que falava em cinto de segurança no carro? Nem tinha. Não tinha lei, não tinha nada, cultura, nada. Cansei de viajar com meu pai e com minha mãe no banco da frente da Rural, sem cinto de segurança. Se eu tivesse morrido, a culpa era do meu pai. Todo mundo fumava, em qualquer lugar. Entendeu? Né? A culpa era do meu pai? Lógico Mudou. que não. Ele não me levou sem cinto para me matar, caso tivesse ocorrido. Né? Porque as circunstâncias daquela época, culturais, legais, etc., nos levavam a andar sem cinto de segurança. Agora, hoje, com a consciência que a gente tem sobre isso, se um pai leva um filho no banco da frente sem cinto de segurança e acontece alguma coisa, convenhamos que, no mínimo, ele foi negligente. Mas eu fico querendo comparar circunstâncias diferentes. Só dá angústia e não resolve nada. Porque eu não volto. Até porque também qualquer comportamento está em volta sempre um mistério, né, Diori? Sempre, sempre. Que você, até quando às vezes eu me culpo, a nossa diretora aqui do museu, a Mônica, diz, ainda bem que não é você que vai se julgar. Muito rigoroso. Se auto-julgar. Porque a nossa lógica humana é diferente da de Deus, né? Agora, nós estamos chegando ao final e tem duas coisas ainda que eu queria colocar. Teria muitas outras coisas, mas uma é que nós falamos do processo de informação. Né? Como a informação é válida para o paciente, para o doente Sim. mental, em qualquer esfera. Desde o que tem neurose, depressão, ansiedade, pânico, esquizofrenia, distúrbio bipolar, borderline. Personalidade e tal. Milhares de terminologias aí, né? Que se confundem, inclusive, o que torna muito mais difícil o diagnóstico. E a cada dia aparece uma nova. Esses comportamentos, essas doenças, também se confundem com o nosso próprio caráter, o que torna tudo mais difícil, às vezes. Então, o Guimarães Rosa, certa vez, numa das suas entrevistas, que são muito raras, ele diz a frase: eu não escrevo difícil, eu sei o nome das coisas. Achei essa frase, pensei bastante sobre ela. Porque um dia conversando com a ex-esposa do Dominguinho Sanfoneiro, a viúva, a Guadalupe, ela falou, eu não sabia o nome das coisas. Ela não havia lido Guimarães Rosa, mas falou a mesma coisa dele. Então, quando criança, eu tinha as crises de ansiedade, um temor, um medo, não é? Que somatiza-se no corpo com suores, com frios, com febres emocionais e tal. Mas eu não sabia o nome das coisas. Não sabia que aquilo era ansiedade, que é um monstro, que é uma porta aberta para todos os males, para a depressão, para o pânico. Para sempre vem junto, ou quase sempre vem junto com a depressão. E se você que trabalha muito na linha da espiritualidade, as recomendações de Jesus são inúmeras. Não se turbe o vosso coração, aquietai-vos. O quanto ele fala sobre medo. O quanto o Jesus fala sobre medo. Guardai da ansiedade, vivei o dia de hoje. Vós que estáis sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. É isso, é isso. E isso me dá a chance para falar, deixando já, eu sei que está se encaminhando para o final, algumas questões que eu acho importantes. Primeiro, pegando o gancho de Cristo, quando ele fala do fardo, não existe a possibilidade de qualquer um de nós passar pela vida se em algumas circunstâncias a gente vai sentir o fardo mais pesado do que o que a gente pode carregar. Não tem a menor possibilidade, na minha opinião, de alguém passar por aqui e em algum momento dizer, tá demais, tá demais. Aí entra a outra virtude nobre, que é a humildade.
para eu reconhecer, cara, João, estou precisando de ajuda. Ou minha família, ou então os profissionais de saúde, a depender do nível de sofrimento e tal. Então, pedir ajuda, que culturalmente, muitas vezes, é visto como um sinal de derrota ou de fracasso, para mim, é um dos maiores fatores de proteção que nós podemos ter, um dos maiores sinais de sagacidade, de inteligência. Agora, por que demora tanto o pedido de ajuda? É o medo do preconceito? Preconceito, eu acho que eu dou conta, né? Tem categorias como os policiais, médicos, que são categorias que têm uma taxa de suicídio acima da média, e de repente eu posso achar que eu dou conta. É aquela história de inverter o homem com... Né? Antes do policial vem um homem. Então, pedir ajuda é um sinal de astúcia. Né? E todos nós vamos ter... Aliás, vivemos um ajudando o outro de alguma forma. Então, é muito importante. Eu chamo do termômetro do sofrimento humano. Aquele termômetro de mercúrio, 36,5, tudo certo. 37,5, eu tomo uma aspirina. 38,5, eu ligo para o médico. 39,5, hospital. A gente deveria vir de fábrica com o termômetro do sofrimento, da dor. Pois é, agora... Mas não vem. A morte é inevitável. E o sofrimento também, né? Sim. Então, a questão é saber sofrer. Pois é. Só tem um detalhe que também eu acho que, na minha opinião, claro, um equívoco, às vezes, na interpretação do sofrimento em relação aos cristãos, que eu vejo muitos correndo atrás do sofrimento. Tipo assim, eu preciso achar, eu estou bem, preciso achar um sofrimento para expiar as minhas culpas, sei lá o quê. Bom, eu não corro atrás do sofrimento. Se ele se apresentar, isso eu discuti muito com o padre Wellington. Aí é o que a gente chama de sofrimentos inúteis, é? Entendeu? Exatamente. Okay. Agora, se ele se apresentar, eu perdi alguém, aconteceu alguma coisa, aí eu mato no peito com a minha fé, né, com a minha rede de apoio, para lidar com ele da melhor forma possível. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Porque o padre Fábio de Mello aí teve uma crise de pânico, de depressão, de ansiedade generalizada, foi fazer um show em Fortaleza, se escondeu debaixo da cama do hotel e deu uma entrevista depois para a Leda Nagli. Ela perguntou, padre, e a fé? Não, minha filha, nessa hora aí tem que ter um remédio, uma coisa que... Pois é a história que a saúde mental é o fiel da balança, né? E você falou não quis nem falar em fé. E você falou uma coisa, para me dar a chance de, já finalizando também, que eu tenho pensado muito sobre isso e tenho também trabalhado muito isso com as pessoas. Você falou, se eu fosse o meu juiz, sim, Deus sabe o que aconteceria. Pois é interessante isso. Eu vou julgar pela minha lógica humana, né? Aquele ladrão que se converte na cruz, sim, e vai para o céu. E automaticamente fez tudo que não prestava, vai para o céu. O Silvio Mendes questionou o padre Toni e disse assim, quer dizer que eu posso fazer tudo que não presta? Na última hora, olho para Jesus, peço me perdoe e vou para o céu. Aí o padre Toni disse, pode, não dá tempo. Então, assim, a história do auto-julgamento, né? Ou seja, é só o que a gente vê, né? As pessoas sendo gentis com os outros e carrascos de si. Mas qual é a graça disso? Eu sou gentil contigo e sou o meu algoz? Então, resumindo, seja gentil com você também, né? Com os outros, mas seja gentil com você. O Freud foi, assim, atacado pela igreja, pelos pensadores, algumas coisas foram consideradas e depois, mais recentemente, por exemplo, essa questão da sublimação sexual, hoje a igreja considera bastante a teoria do Freud. Mas você falou do deserto, fala do deserto, e tem assim uma certa, eu diria, é uma metáfora. É pródigo em metáforas. Nos seus questionamentos, o deserto. Que na Idade Média também, na igreja primitiva também, o deserto era tipo um local especial, apropriado para o combate. Exato. Entre o mal e o bem. E o deserto significava ali onde estavam os monstros, os espíritos terríveis e tal. Tanto que no Evangelho, uma das coisas que mais me chama a atenção no Evangelho é que diz assim, e Jesus foi levado pelo Espírito para ser tentado no deserto. Olha essa frase. Jesus foi levado
pelo Espírito. Porque eu tenho a mania de dizer, eu não vou aonde o Espírito não me leva. Mas, às vezes, o Espírito pode me levar. Hoje não precisa mais nem para o deserto. A Praça Pedro II mesmo já substitui bem a metáfora de tudo que não presta ali. De maneira que eu estou dentro. Jesus vencer o mal dentro da casa do mal. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do deserto. Eu gosto tanto do deserto físico, né? Não é Sim, à toa do próprio deserto. Que eu iniciei o Inner Trip no Atacama e vou voltar agora em novembro. Mas o deserto, eu acho que talvez o deserto e o rio são os dois cenários mais pródigos em metáforas e tal. E até gravei alguns vídeos sobre deserto, mandei um para o Padre Toninho, que ele gostou muito, sobre os desertos existentes, o deserto quaresmal agora na quaresma. Certo. Né? Então, todos nós atravessamos, né, pela vida os nossos desertos existenciais. E aí é onde a gente é tentado, né, como foi Nosso Senhor. Também tem os 40 anos de travessia no deserto em busca da Terra Prometida. São os períodos de busca, de conversão, purificação, de transformação, de mudança, né, de mudança. Então, esse é um convite que eu sempre faço aos meus pacientes, ou a quem eu posso. Né? Agora estou convidando literalmente algumas pessoas para irem comigo para o Atacama, mas como é que eu diria, a observar um pouco, né, quais são os nossos desertos hoje. Não ontem nem amanhã, hoje. E se nós conseguirmos observar, né, algumas nuances que nós precisamos fazer essa travessia, que a gente reúna, né, fé e coragem para poder encarar esse processo. Senão eu fico. Né? E aí vem aquela história, mas eu estou velho para isso, sabe aquelas coisas todas que paralisam a nossa vida, cara? Estou cansado. E a gente está aqui, isso é um presente de Deus, João. Isso aqui é um presente de Deus. O que vocês não sabem, nem que você sabe, é que eu estou aqui deprimido. Não estou 100%. Em outro momento da vida eu nem viria até aqui. Quer dizer, já estou fazendo o esforço para poder... Porque esse esforço vai me ajudar a um outro compromisso daqui a pouco à noite, em Piripiri. Né? Então... E é aquele pulo do gato que só você pode dar. Né? Ou seja, tem um momento num processo como esse... Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus, mas o movimento aqui, só você poderia levantar da cama para vir. Ninguém poderia fazer isso por ti, com a ajuda de Deus. Mas o movimento é seu. Né? E graças a Deus você fez para estar aqui ainda bem com a gente. Doutor, obrigado. Eu que agradeço. Nós todos aqui lhe agradecemos, lhe aplaudimos e aguardemos o próximo Dom Café aqui no Museu Dom Avelar com mais um tema muito útil às nossas reflexões neste ano, que é o centenário do nosso queridíssimo Padre Pedro Maione. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bom, doutor. Obrigado. Eu espero que eu tenha deixado ele falar. Quando eu vi a tua entrevista antes de ontem, foi a Mônica que mandou com o Padre Amadeu. Sim. Aí eu me preparei para silenciar. Tô brincando. E depois eu fui falar com ele, ele ria aqui. Eu vi. Ele ria aqui. Mas, geralmente, quando eu saio de casa, para conversar com o Dom Alessio, com a Mônica, tem um espelho lá em casa. Aí eu falo, você vai chegar lá, vai ficar calado. Vai deixar o Dom Alessio falar, que é um homem culto, viajado, para você aprender as coisas. Fique calado, tá bom? Aí vou. Chega lá, só quem fala sou eu. Quando eu volto, eu olho para o espelho, mas rapaz... Não deu certo. Não falei para você ficar calado. Então, Florencio, quando a gente saía assim, só eu falava, no outro dia eu falei, padre... Só vi uma frase depois, né? Eu dizia, padre, desculpa, eu falei tanto, sei o que ele dizia. Não faz mal, aprendi tanto. Aprendi tanto. Como foi aquela que você contou ali, que ele falou, ridículo, não foi? É que eu, quando foi eleito o Papa Bento XVI, eu estava dando entrevista na TV
Cidade Verde. Eu e o padre Lauro de Deus, que já se foi, né? Nessa circunstância terrível de depressão. E aí, quando saiu a fumaça, o Amadeu Campos perguntou: quem é que você acha que vai ser o Papa? Eu digo: olha, foi um conclave curto, eu acho que é o Ratzinger, foi eleito Papa. Aí foi mesmo, né? Então eu fiquei me sentindo assim, uma espécie de vaticanista e tudo. E aí, tudo dando opiniões sobre a igreja, sobre a Cúria Romana. Quando o Papa Bento XVI renunciou, eu acordei, eu pensei que o mundo ia se acabar, que eu nunca tinha visto isso. Um Papa renunciar, fui lá no Palácio do Bispo, ele disse: calma, não é assim não. Ele estava doente, o Papa Paulo VI quase renunciou e tal. Aí eu comecei a dar opiniões, aí falei para o Padre Florencio, mandei um e-mail para o Padre Florencio: Padre Florencio, o cardeal Ravasi, que é o presidente do Dicastério para a Cultura, eu acho que é muito oportuno, ele é muito conhecido, ele é muito simpático, tenho a impressão que ele será o próximo Papa. A Florencio respondeu com uma frase: eu, sinceramente, acho ridículo. Quantos cardeais você conhece? Quantos cardeais você conhece? Se fosse hoje, o corte Tramontina, né? Mas era assim mesmo? Era. Um dia eu falei para ele: olha, padre, errar é humano. Ele disse: é. E persistir no erro é diabólico. Continuar no erro. Pois é.